Que bom que você chegou aqui nesse canal. Não sei se é o seu primeiro acesso, mas esse vídeo faz parte de uma série de estudos das parábolas de Lucas, baseado no livro do Kenneth Bailey. Convido você a conhecer aqui o canal, a explorar o canal, a me seguir no Instagram, lucianaramos.sementes. Lá também tem muito conteúdo, reflexões, dicas de leitura e a conhecer meu podcast Sementes, Raízes e Frutos. São meios de você que gosta de estudar o texto bíblico com mais atenção, com mais profundidade, poder fazer isso, ter uma ajuda, ter em mim uma ajuda para esse caminho. Hoje, a parábola do administrador astuto, na NVT, e nas versões mais, né, a NVI, a revista corrigida, a revista atualizada, é o mordomo injusto. O que esse texto tem para nos dizer? Uma parábola que parece de início estranha demais, porque parece que a desonestidade está sendo louvada, por isso a luz que o Kenneth Bailey traz é tão importante para a gente entender esse texto. E eu vou fazer aqui uma introdução que eu julgo importante para a gente começar a ampliar o olhar para a parábola. O Kenneth Bailey, ele começa propondo 3 perguntas. Quando a gente olha para essas 3 perguntas que ele faz, essa parábola está sendo contada aos discípulos de Jesus, né? Isso é coisa importante da gente estabelecer sempre, quem é o auditório. Mas aqui o ponto que com as 3 primeiras perguntas que ele faz para esse texto, a gente já vê como que a gente precisa olhar com atenção para esse contexto. Nós temos 3 personagens importantes nessa parábola. O senhor de terras, o administrador astuto, seu empregado, seu funcionário, e os arrendatários, as pessoas que arrendaram essas terras do Senhor. E aí olha as 3 perguntas que o Kenneth Bailey começa fazendo. O Senhor é um homem honrado, o Senhor da parábola, ou ele é um comparsa do seu administrador? O administrador havia obrigado os devedores a assinar contas de quantias mais elevadas do que os débitos reais? A sua redução dos débitos era meramente uma admissão que dera uma facada desonesta? Na hora que a gente vai passar pela parábola, nós vamos revisitar essas perguntas, não se preocupe, mas vai lidando com as perguntas que ele faz. O mordomo é um gerente imobiliário lidando com aluguel de terras ou é um agente autorizado de um agiota? Como que a gente olha para esses personagens? Vamos percorrer então com Kenneth Bailey esse contexto. Primeira pergunta. Tudo indica que o Senhor é uma pessoa honesta, honrada, porque o texto diz que quem é injusto é o mordomo, quem é astuto é o administrador. Existe então aqui aquela condição de contraste entre os personagens, muito comum nas parábolas, além do que a própria parábola diz que o administrador, que é astuto. O texto não traz nenhuma crítica ao Senhor, considerando que o texto diz que o mordomo é injusto, que o administrador é astuto, nós poderíamos esperar uma reação mais severa do Senhor. É esse ponto que o Kenneth Bailey diz que as pessoas que cogitam que o senhor de terras é comparsa do administrador, é porque ele não reage tão incisivamente como se espera. É um homem que foi pego numa desonestidade e por isso se coloca essa dúvida. Só que ele fala, olha, isso é muito desfavorável no contexto. E a segunda pergunta que ele faz, né? Esse administrador obrigou devedores a assinar contas de quantias mais elevadas que os débitos reais para seu enriquecimento próprio, para ficar com essa diferença e garantir seu sustento, já que a gente vai ver que ele vai ficar desempregado depois disso. Um administrador como esse aqui da parábola é alguém que faz a intermediação entre o senhor de terras e as pessoas que querem arrendar essas terras, né? Então era comum que esses arrendatários dessem uma espécie de comissão a esse agente. Só que o ponto que ele vai dizer é que isso não era registrado. A parábola diz que ele mexeu em valores registrados. Anote aí, nós vamos ler a parábola, mas essa luz anterior é necessária. Então ele fala assim, olha, isso não seria registrado. Só que nada disso também aparece no texto. O que aparece nas contas do agente é conhecido do seu senhor.
os registros que aparecem ali são registros oficiais, né? De conhecimento tanto dos arredantários como do senhor das terras. Se esse homem resolvesse aumentar as taxas, os devedores ficariam sabendo o que estava acontecendo e o agente seria terrivelmente odiado por eles. Quando demitido, teria que ir embora dessa comunidade. Então, o ponto é que um mordomo desonesto, injusto, um administrador astuto, tem muitas maneiras, sim, de defraudar o seu senhor, mas que isso não ficaria registrado. E a gente vê a partir da parábola que tem um registro que é alterado. Bom, de acordo com a lei judaica, diz Kenneth Bailey, se um agente comprasse por menos ou vendesse por mais do que o preço especificado pelo proprietário, o lucro pertencia ao proprietário, não ao agente. Todo movimento financeiro que ele faz reverte para o seu senhor. Então a pergunta seria haver obrigado os devedores a assinar quantias mais elevadas do que os débitos reais? Seria não. Mais uma vez, porque estava registrado, e se ele mexesse nos registros, ele seria pego, né? Enfim. E a terceira pergunta, afinal de contas, qual é a profissão desse homem? Que débitos são esses? Ele é um agente legal, ele é pago, ele é comissionado, ele é um agente imobiliário, lidando com aluguel de terras, ou é um agiota que lida com dinheiro? Kenneth Bailey vai nos dizer que ele é um agente legal, ele é pago, o homem rico é o proprietário de terras e o administrador, ele faz essa administração das terras. Os devedores são arredantários que precisam pagar quantia fixas de produtos. E aí ele vai nos explicar também que os diversos tipos de arrendamento. Você tem o meieiro, que pagava uma porcentagem da sua colheita, o arredantário, que pagava porção fixa da colheita, e o inquilino, que pagava aluguel em dinheiro. Na nossa parábola, o tipo de arrendamento aqui é a porção fixa da colheita. Como havia o registro oficial de conhecimento de ambas as partes, a desonestidade desse homem corria por fora, por debaixo dos panos. E esse homem foi denunciado por sua comunidade, foi demitido porque o proprietário estava atento ao seu patrimônio, né? Então começa a parábola. Vamos ler, porque a partir do texto a gente vai retomar essas questões e nós vamos fazer um caminho aí mais claro, né? Que a gente olhe para o texto com essa clareza. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia, foram lhe contar, esse homem foi então denunciado, que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então mandou chamá-lo e disse: o que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, pois não pode mais permanecer comigo. Aqui a ideia é o que é isso que eu tenho ouvido, é um particípio presente. O que é isso que eu tenho ouvido e continuo ouvindo até hoje, de que você tem me defraudado? Que história é essa? É a pergunta. Esse mordomo não sabe exatamente o que o Senhor sabia e ele fica em silêncio. É o Senhor que rompe o silêncio dizendo: olha, não tem como você continuar, a confiança foi quebrada, entrega seu cargo, me preste contas do que você fez. Ele foi demitido, exatamente para não ter tempo de defraudar os livros e também a sua autoridade de agente ser cancelada. Entregue os livros. Ele continua em silêncio, ele não contra-argumenta, como na parábola, né, do rico insensato. O administrador pensou consigo mesmo, ele está pensando, né, olha, eu não posso recuperar meu emprego dando uma série de desculpas. O silêncio dele é uma confissão, né? Ele foi demitido
mas ele não foi enviado para uma prisão. Isso aqui seria totalmente cabível. Só que esse senhor não reage dessa forma. Claro que o Senhor espera obediência e age contra a desobediência, como este senhor age contra a infidelidade desse administrador, demitindo, né? Olha como ele pensa consigo mesmo. E agora? Meu patrão vai me demitir, não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Ele está pensando na sua astúcia, como ele vai fazer para se sair bem dessa história, uma vez que ele foi pego na sua desonestidade. O ponto não é esse, como eu disse antes, dar desculpas para o erro. Mas e agora? O que eu faço? Como eu lido com isso? Ele começa a ponderar opções que não são válidas para ele, né, para um homem na sua posição. Ele diz: como é que eu vou... Eu não tenho força para trabalhar no campo. Eu não tenho, né, eu não vou mendigar. Eu sou orgulhoso demais para isso. Ele considera opções ruins para alguém na posição dele, mas ele sabe que se ele for demitido nesses termos, com essa fama, o que vai sobrar para ele nesse lugar? Quem vai confiar num administrador desse tipo? Então ele vai querer mudar a imagem dele. E ele arrisca tudo para fazer isso. Em que? Esse é o ponto que a gente precisa entender da parábola. Na misericórdia que ele já experimentou do Senhor. Que misericórdia? Essa, de não ter sido mandado para uma prisão, por não ter tido uma reação severa. Nós estamos falando de coisas naturais, um administrador e um senhor, reações esperadas, possíveis, plausíveis. Ele não recebe o tipo de severidade que mereceria e poderia merecer. Confiado nessa misericórdia, então, ele vai agir no sentido de se sair bem. Se ele se sai bem, ele vira o herói dessa comunidade. Se ele fracassa, ele vai para a prisão. Ele tem que agir muito rápido. Então, continuando do texto, eu não falei, né, onde estava Lucas 16, a partir do verso 1, mas eu vou ler agora o verso 4. Ele diz: já sei como vou garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeites. Então o administrador lhe disse: pegue depressa a sua conta, mude-a para 50. De 100 para 50. E quanto a você? Quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta e mude para 80 cestos. Você vê que ele agiu. Vamos olhar para esse modo que ele age. É óbvio que esses arredentários ainda não sabiam que sua autoridade de agente havia sido cancelada, senão eles não fariam negócios. Eles não se colocariam nesse lugar, porque essa relação de senhor e arredentários era uma relação próxima. Lembra que eles, inclusive, essa comunidade denunciou a má administração desse homem. Então, o que a gente vê é que ele manda servos chamarem essas pessoas. São pessoas, pela quantidade do valor do arrendamento, são pessoas de posição. Então, ele manda servos. É o meio correto de chamar gente desse tipo. Ele dá a entender que a mensagem é importante, que eles precisam vir logo. Não é época da colheita. O total das contas são fixos, determinados e grandes, mas ainda não venceram. Não venceram. São valores devidos, termos contratuais de pagamento pelo arrendamento de terras. Ele chamou um por um, não queria conversa entre eles. Ele agiu aqui muito astutamente. Ele vai direto ao ponto: quanto você deve. Ele é rápido, é até rude. Ele tem pressa, ele já perdeu a legalidade de negociar contratos. Se algum servo entra ali e denuncia ele, tudo aquilo que está fazendo perde a legalidade, vai por água abaixo, né? E ainda seria descoberta a sua infidelidade.
Ele então pede que os próprios devedores alterem de próprio punho essa mudança. Coisa que muito importante é que ele age de uma forma que parece que ele ainda está investido de autoridade. E a redução que ele faz é muito boa. A gente viu aqui de uma dívida de 100 para 50, a outra dívida de 100 para 80, uma de 100 para 50 e outra de 100 para 80. Reduções importantes, né? O Kenneth Bailey diz que produtores lidam, claro, a gente sabe disso, com intempéries da natureza, mas a porcentagem contratual é fixa, independente se a colheita foi grande ou pequena, se houve problemas ou não. Só que quando você lida com alguma intempérie, é claro que se abre ali um espaço de negociação, mas é o arredantário, é o produtor que busca o Senhor, não o proprietário de terra que vem através do seu administrador e reduz as suas dívidas. É uma redução extraordinária, é uma redução generosa e é oferecida aqui sem ser solicitada. Então, num golpe de pena, diz o Kenneth Bailey, o mordomo concluiu seu plano, reuniu as contas modificadas e entregou ao seu senhor. O que o seu senhor diz? Verso 8: o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Aí é que mora, às vezes, a má interpretação desse texto, né? E o que a gente precisa perceber, e eu repito recorrentemente, a luz que o Kenneth Bailey traz cultural, é a gente olhar para a movimentação do mordomo, porque a forma como ele se movimenta, vou repetir, ele age como agente desse senhor de terras, ele age de uma forma que esse senhor de terras se torna extremamente generoso. Ele negocia dívida futura, baseada em colheitas futuras, de uma forma que esse homem, esse senhor de terras, vai ser louvado por essa comunidade. Ele já é honrado, ele está atento ao patrimônio. Ele não negocia a desonestidade do administrador, porque ele demitiu o administrador. E ainda é generoso. Então, eu achei isso, eu nunca teria percebido isso. Foi a leitura desse livro que me fez perceber esse movimento do mordomo. Ele diz aqui que ele vai ser conhecido como o senhor de terras mais generoso da região, né? Ele poderia, o senhor, ir lá e desfazer todo o negócio, falar, olha, esse homem não tinha autoridade, ele já havia sido demitido, mas e como ficaria a situação dele com esses senhores de terra, com esses arredantários? Ele então escolhe aceitar o louvor, fica em silêncio e permite que o mordomo se saia bem dessa situação. Esse senhor é um homem generoso. Ele não mandou prender o mordomo. Antes ele refletiu por um momento e depois se voltou para o mordomo e disse: você é sábio, você é astuto. Uma das definições do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, do Velho Testamento de sabedoria é um instinto de autopreservação. É isso que foi elogiado nesse homem. Esse mordomo sabia que o seu senhor era generoso e misericordioso. E ele agiu, ele apostou tudo nisso, nesse traço de personalidade do seu senhor. E é sempre bom reafirmar o que precisa ficar claro aqui, que esse senhor de terras não é Jesus, não é Deus, é um homem rico, é uma história sobre negócios. Porque se a gente faz essa associação errada, fica difícil de entender, porque Jesus usou um mordomo infiel como personagem da sua história. A punição para a sua desonestidade, já falei, foi a sua demissão. Ele não comungava com a desonestidade desse administrador. Ele foi elogiado por sua astúcia nos negócios, na forma como ele agiu, firmado na misericórdia desse Senhor. A gente já viu outras parábolas onde a gente tem um personagem que parece que não, né, que tem esse contraste de personalidade. A gente tem um juiz injusto, a gente vai ver essa parábola mais adiante.
a gente tem um vizinho que não quer ser perturbado, a gente tem um homem que embolsa o tesouro do outro comprando o campo, e a gente tem aqui esse administrador astuto. Que padrão é esse, gente? Dessas pessoas que são usadas, esses personagens usados na parábola. É o padrão do mais leve para o mais pesado, do menor para o maior. É o quanto mais, expressão-chave no entendimento dessas parábolas. Aquele hospedeiro foi atendido por um vizinho como aquele, como a gente viu na parábola do amigo à meia-noite. Muito mais você pode esperar de Deus. Se um juiz como aquele fez justiça a uma viúva, muito mais Deus. Se esse mordomo desonesto resolveu o seu problema confiando na misericórdia do seu Senhor para solucionar uma crise, muito mais, quanto mais Deus nos socorrerá quando confiarmos na sua misericórdia. Ele agiu por si, confiados numa misericórdia. Muito mais Deus, incomparavelmente mais. Então essa parábola é uma advertência escatológica aos pecadores, a gente tem essa referência. A desonestidade será punida, a desobediência vai ser julgada, mas também se descobriu aqui uma extraordinária misericórdia do Senhor. Deus é um Deus de juízo e de misericórdia. Por causa do mal que praticou, o mordomo foi envolvido pela crise do reino. Desculpas não valeriam nada ao mordomo, sua única opção foi confiar tudo à misericórdia infalível do seu generoso Senhor, que seguramente aceitará pagar o preço da salvação. O homem esperto foi suficientemente sábio para ter confiança total na qualidade de misericórdia experimentada no início da história. Ele sabia onde estava a sua salvação. Isso é louvado nele, não sua desonestidade. Percebe? Do leve para o mais pesado, do menor para o maior, dessas coisas comuns da vida, dessa história sobre senhor de terra, administrador e arredentários, da forma como esse homem se move. Jesus quer dar um salto para a misericórdia de Deus. A advertência aqui é para os filhos da luz. Vejam bem em quem vocês confiam. E a parábola do filho pródigo, ela traz uma luz aqui, porque preste atenção, olha o paralelo. Tanto o mordomo como o filho traem a confiança neles depositada. Nenhum dos dois apresentam desculpas, ambos esbanjam riquezas. Tanto o mordomo quanto o filho pródigo experimentam extraordinária misericórdia da parte de seus superiores. O mordomo não é encarcerado por ter alterado as contas. O pródigo não é punido por ter esbanjado a propriedade da família. Em ambas as histórias falta a cena final. Não sabemos qual foi a reação do filho mais velho, nem o resultado final dos atos do mordomo. Então, essa parábola fala das condições lamentáveis do homem, sem esperança alguma, fora da misericórdia do seu Senhor e da base para a salvação. Bom, o que vem logo a seguir do final dessa parábola? Vem um outro trecho que começa no verso 9, de 9 a 13, que diz o seguinte, eu vou ler. Esta é a lição. Usem a riqueza desse mundo para fazer amigos, assim quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Kenneth Bailey vai dizer que Lucas, quando montou, a gente tem que entender que isso é um texto, fruto de uma pesquisa. Lucas, Atos, originalmente são um livro,
feito a Teófilo, produzido para Teófilo, um novo convertido que estava interessado na história sobre Jesus, e Lucas foi reunindo seu texto a partir de outras fontes, a partir de pesquisa, a partir de entrevistas, e depois ele ordenou esse texto. Quando ele colocou esse trecho aqui, a primeira coisa que ele diz é que ele quer garantir a Teófilo e a qualquer pessoa que leia isso, que aquele problema do início que a gente fala, que essa parábola pode gerar um mal-entendido sobre desonestidade sendo louvada, ele quer garantir que não há honra na desonestidade. Então esse trecho entra aqui para deixar isso bem claro. Ele quer nos mostrar que a única destinação para Mamon, para o dinheiro, é acumular tesouros nos céus. Ele nos dá o parâmetro de lidarmos com as riquezas. Não podemos servir a dois senhores. O clímax aqui está no centro, do texto, no verso 10 a 12, é que não pode ser confiada a verdadeira riqueza a quem não sequer demonstra digno de confiança em relação a uma coisa menor. Se eu não sou fiel no menor, como eu vou ser fiel no maior? Esse é o ponto aqui. Nós temos falado bastante, se você explorar aqui o canal, sobre essa questão do coração dividido. Não pode haver dois senhores. Apenas um deve reinar em nosso coração. Então, essa concorrência entre dois senhores no nosso coração que a gente precisa lutar contra. Não podemos ter coração dividido. E a fidelidade do reino de Deus estava sendo anunciada por Jesus. Se a gente olha um pouquinho mais adiante, aqui no verso 16, Jesus diz: até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Presta atenção que o reino de Deus está vindo. Agora o parâmetro é outro, as boas novas estão chegando. Então, qual é a pressão que essas boas novas exercem sobre nós? Não divida seu coração, a fidelidade do Senhor é só uma. Ele somente deve reinar. Mamon, o dinheiro, deve servir para quê? É muito curioso, parece um contrassenso. Como é que com o dinheiro eu vou acumular riquezas no céu? É com o uso correto desse dinheiro. É o único uso possível, coerente com esse Senhor que reina no nosso coração, com um coração não dividido. É usar o dinheiro para acumular tesouros no céu. Essa parábola ela fala então dessa nossa condição lamentável de gente pegando pulo, fazendo coisa errada, essa natureza de todos nós, aqui exemplificada nesse administrador astuto. Não temos como nos safar dessa situação lamentável que nos encontramos dando desculpas, e a única esperança de salvação, lembrando aqui num nível muito pequeno, mas que a gente parte desse pequeno para algo muito maior, quanto mais Deus, a única esperança de salvação para todos nós é a misericórdia do nosso Senhor. E a partir de então, a partir dessa misericórdia, o bom uso da riqueza, para que não fique dúvida alguma, é fazer com que essa riqueza redunde em bênçãos eternas. É usar a riqueza a serviço de, não permitir que ela divida o nosso coração. É sobre o bom uso daquilo que Deus tem nos dado. A partir desse bom entendimento do que tem valor, abre-se um tesouro para nós de verdadeiras riquezas. Deus como centro da nossa vida é um tesouro inesgotável a ser explorado no sentido de vivências de relacionamento com Ele, que não podem ser comparadas a nenhum tipo de riqueza. A verdadeira riqueza pressupõe que você abra mão da falsa riqueza. É sobre isso. É sobre misericórdia, é sobre um coração íntegro, é sobre Deus no centro desse coração. Se essa parábola te abençoou, compartilha, me segue lá no Instagram, lucianaramos.sementes. Eu amo fazer isso aqui. Obviamente, isso daqui me abençoa, isso daqui me faz crescer,
acima de tudo, antes de tudo. E esse exercício de compartilhar é a minha vocação, é aquilo que de fato eu amo fazer. E eu espero que eu esteja te abençoando. Esse é o desejo do meu coração. Deus te abençoe.